palavras santas do Senhor eu guardarei no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua graça seja sempre presença em nossas vidas. Caríssimo irmão que me acompanha por aqui, pelo canal do YouTube, continuamos então mais uma reflexão nesse estudo da carta aos Efésios. Junto com a carta aos Colossenses e também um pouco com a carta a Filemon, a carta aos Efésios formam então um grupo bem homogêneo. Efésios e Colossenses, de forma muito clara, vemos a missão de Tíquico, conferida pelo autor, tido então como Paulo, é a mesma missão. Há também notáveis semelhanças de estilo da escrita, do texto, bem como da doutrina apresentada nessas duas cartas principais, Colossenses e Efésios. Denota ainda o autor, sendo Paulo, as duas cartas demonstram que ainda ele esteja na prisão. Por isso essas cartas recebem uma titulação chamadas Cartas do Cativeiro, que tanto Colossenses quanto Efésios e também Filemon expressam isso, que Paulo ainda parece estar na prisão quando escreveu essas cartas. E dessa vez sugere, portanto, tudo ocorrendo em Roma, o lugar do cativeiro, de preferência a Cesareia, onde seria difícil explicar a presença de Marcos ou de Onésimo, e a Éfeso, onde Lucas parece não ter estado ao lado de Paulo. Mas alguns elementos que fazem com que essas cartas, então, pareçam bem homogêneas, muito próximas, muito semelhantes. Além disso, a mudança de estilo e o progresso da doutrina requerem certa distância entre Colossenses e Efésios e as grandes epístolas, Coríntios, Gálatas, Romanos. Neste intervalo, sobreveio uma crise de Colossos, que não foi evangelizada por Paulo. Seu representante apostólico, conforme a carta, Epáfras, veio trazer-lhe informações alarmantes, assustadoras. Logo que foi alertado, então, o autor responde por meio da Epístola aos Colossenses, que confia a Tíquico. Mas podemos perceber que a reação suscitada em seu espírito pelo novo perigo levou-o a aprofundar o seu pensamento. E como em Romano lhe havia servido para pôr em ordem as ideias lançadas em Gálatas, agora escreve outra carta, outra epístola, praticamente contemporânea à de Colossenses, praticamente escrita ao mesmo tempo, em que organiza então a sua doutrina em função do novo ponto de vista, que a polêmica acaba de lhe impor. Esta síntese, este resumo, portanto, admirável, é a carta aos Efésios, ou a epístola, ou a homilia, ou o sermão. Tal denominação, que nem sequer é garantida textualmente, pode criar então uma confusão. Vemos mais profundamente que na realidade o autor, Paulo, ou outro que tenha sido, não se refere, não se dirige diretamente aos fiéis de Éfeso, com os quais permaneceu 3 anos, mas antes aos crentes em geral, e mais particularmente às comunidades do Vale do Lico, entre as quais faz circular esta carta, portanto. A interpretação que vemos delineada na carta aos Efésios respeita, pois, a tradição que atribui tanto ela quanto a de Colossenses a Paulo. Ela goza de uma considerável probabilidade. Mas desde a metade do século XIX
Alguns estudiosos, já vimos falando disso, contestaram, portanto, a autenticidade dessas duas cartas como sendo de Paulo, necessariamente. Talvez, então, de um discípulo seu ou de uma comunidade sua seguidora. O estilo pesado e repetitivo, dizem, não é o de Paulo. As ideias teológicas aí apresentadas, principalmente que se refere ao corpo de Cristo, Cristo cabeça do corpo, a Igreja Universal, são diferentes das cartas anteriores. Os erros que aí são combatidos são posteriores a Paulo e pertencem mais às ideias gnósticas do século II. Eis alguns pontos que apresentamos nesta reflexão para nós irmos entendendo, porque hora e meia falamos que a carta de Efésios não seja de Paulo, embora a Sagrada Escritura, como nós já temos, a apresenta dessa forma. Eis o porquê, a razão do estudo. Até amanhã, assim continuamos a nossa reflexão. Senhor, eu guardarei no coração. Palavra viva, penetrante e eficaz.